com a Buani tá aqui com a gente já conectado, e a gente agradece muito mais uma vez o Buani. É o terceiro quadro aqui já com a gente, é um quadro fixo aqui toda quarta-feira. Você vai estar com a gente aqui com a Buani, acompanhando informações importantes, né? Em relação às leis de trânsito, as mudanças, como você tirar a sua carteira de habilitação, a atenção que você tem que ter, dependendo da categoria que você é no trânsito. Então, a Buani vai falar com a gente exatamente sobre essa mudança, né, que é a aula prática com carro automático. Buani, bom dia para você, obrigado. Espero que tenha passado um bom carnaval. Eu sei que está recuperando-se de uma gripe, né? Então, faz parte, né? Essas mudanças de tempo, chuva, sol, É verdade, calor, né? acaba pegando a gente na curva, né, Buani? Bom dia para você. Rapaz, bom dia. É uma satisfação poder estar novamente aqui no programa com vocês novamente, né? Na Guardiã da Notícia. Espero que todos tenham passado um excelente carnaval. Não foi o que eu esperava, né? Porque eu fiquei ruim na sexta-feira de carnaval. Tô meio rouco, tô me recuperando ainda, mas firme e forte, né? O carnaval eu passei de cama, mas olha, coloquei meu traje aqui para poder prestigiar, né? Mas vamos lá, né? Falar aí Só sobre aproveitando, a Buani, habilitação. antes de você... Mostra a camisa, já que você mostrou a camisa, já tá no estilo, olha lá. Estilo Especialmente no programa, viu? Foi pro muito programa essa bom. camisa aqui. Não Buani, muito podemos bom. perder, né? A oportunidade. Vamos embora. Mas vamos lá, Né? depois da folia, vamos às mudanças aí e a utilização do carro automático, Buani. O que você pode falar? O que mudou? O que vai mudar? É só para as aulas? Vai ser na prova também, na avaliação também? Como que vai funcionar, por favor? Realmente mudou muito, né? Mas mudou mudanças significativas no processo de habilitação dos pretensos condutores e também no exame prático, né? Nas aulas práticas, no exame prático, houve uma mudança, que nem dizem, né? Da água para o vinho, né? Então, só para nós recordarmos o processo bem rapidamente e de forma didática, é que o condutor que pretende se habilitar na permissão para dirigir, né? Aquela habilitação provisória, que você fica com ela por 12 meses após aprovado em exame prático, você tira uma permissão para dirigir. O pessoal chama de PPD, né? Permissão para dirigir. Essa permissão tem validade, lembrando, de 12 meses, e tem um detalhe: nesse período de 12 meses, você não pode ter nenhuma infração de natureza grave, gravíssima ou duas médias. Caso contrário, caso tenha uma dessas infrações, a tua permissão será cassada e você tem que recomeçar do zero todo o processo novamente para tirar uma nova permissão, né? Então, um período probatório aí, e os condutores que têm permissão têm que ficar muito atento com essas infrações de trânsito, tá? Lembrando, então, de forma didática, o processo de habilitação. O candidato vai ter que entrar na plataforma, né, do governo federal. Por que plataforma? Porque o curso lá é gratuito, né? Ele vai fazer um curso teórico. Concluindo o curso teórico, lógico, tem as burocracias, tem que validar essa certificação. Validada a certificação do curso teórico, ele vai fazer a prova do Detran. Vai pagar uma taxa, né? Vai pagar uma taxinha de R$ 52 aproximadamente, e faz essa prova do Detran. Aprovado no teórico, ele dá entrada no LADV. O que é o LADV? É uma licença de aprendizagem de direção veicular. É a licença que autoriza esse condutor que não possui habilitação ainda a poder dirigir em via pública, né? Então, ele, com o LADV na mão, ele vai escolher de que forma ele quer ter essas 2 horas aulas práticas. Se é com um instrutor autônomo ou através de uma autoescola. Isso é uma decisão do candidato, né? Se ele se sente mais seguro numa autoescola, ele vai numa autoescola. Se ele tem algum contato com algum instrutor autônomo e confia nesse instrutor, com o instrutor. Essas 2 horas aulas, no mínimo, prática, ele vai optar também pelo tipo de veículo. Se ele quer fazer num automático, se ele quer fazer num carro com um câmbio mecânico, né? Esse carro pode ser do instrutor, pode ser da autoescola,
pode ser dele mesmo, de propriedade do próprio candidato, ou pode ser alugado, qualquer veículo. E não necessariamente mais se exige o duplo comando, nem para a autoescola e nem para os demais veículos. Agora, lembrando, se ele vai fazer as aulas com um instrutor autônomo, ou o carro dele, ou um carro locado, necessariamente, obrigadamente, ele tem que identificar esse veículo. De que forma? Uma faixa branca de 20 centímetros de largura, branca, com a inscrição autoescola em preto. Ele vai identificar que esse veículo, naquele momento, é um veículo de aprendizagem, né? Que está tendo aulas práticas, ele está aprendendo a dirigir. É obrigado ter essa inscrição no veículo. Pode ser uma faixa imantada, né? Que você põe e tira, né? Não tem problema nenhum. Mas tem que ter nessa especificação que eu falei. Isso se trata de lei. Lei está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Após as 2 aulas práticas, ele vai marcar o seu exame no Detran e vai ser examinado por um examinador do Detran. E o veículo? O mesmo que ele teve as aulas dele prática, né? Lembrando agora que esse carro pode ser automático, né? Que antigamente, até dezembro do ano passado, não era permitido aula prática em veículo automático. Então, quer dizer, com essa nova legislação, permitiu-se a aula prática em veículo automático, bem como o exame prático também. E lembrando ainda, né, que não temos mais baliza, mudou o histórico do percurso, mudou a questão da pontuação que leva esse aluno a uma aprovação ou uma reprovação do exame, né? Eram disciplinadas faltas que valiam 1, 2, 3 pontos e faltas eliminatórias. Hoje, com a nova legislação, não existe mais esse rol de faltas pontuadas, e sim agora o critério é as infrações de trânsito previstas no CTB, né? De acordo com as infrações de trânsito que ele comete no percurso do exame prático, infrações de trânsito, é graduada uma pontuação. Infração leve, 1 ponto, infração média, 2 pontos, infração grave, 4 pontos, e infração gravíssima, 6 pontos. Totalizando 11 pontos, está reprovado. Se chegar até 10 pontos, está aprovado. Então, este é o critério básico de um exame prático na nova legislação atual. Bom, né, até aproveitando, assim, o fato de se autorizar agora com carros automáticos, é óbvio, lá atrás, quando nós tivemos aí a regulamentação, nossas leis, né, o carro automático não era algo palpável aqui no Brasil, né? Hoje temos bastante, né, carros automáticos, né? Existe até, às vezes você vai lá comprar um carro, o cara quer te até dar um preço mais convidativo para um automático do que um manual, né? Hoje é diferente. Apesar de a gente ter uma frota girando em São Paulo de mais de 40 anos, né, rodando por aí com o câmbio manual, mas a gente percebe que hoje tem-se muito mais à venda, é um plus, né? O cliente já procura até o automático. Foi importante essa mudança no sentido que a gente já viu alguns acidentes, o cara erra o R com o N, com o P, faz uma tragédia, vai pra frente, vai pra trás, ele quer ir pra frente, vai pra trás, ele queria ir pra frente. Pra evitar essas tragédias que acontecem, a gente vira e mexe, a gente viu outro dia, a gente trouxe aqui no programa, em cima do supermercado, estava estacionado, era pra colocar a ré, colocou pra frente, o D, ó, caiu. De uma altura, né, grande, ainda bem a pessoa só tomou um susto, se machucou, ferimentos leves, mas toma-se um susto e uma tragédia. O supermercado, inclusive, foi interditado porque pegou a estrutura do mercado, inclusive, né? Então você tem uma dor de cabeça incalculável. Mas foi melhor assim? Tá sendo melhor dessa maneira? Olha, é questão de ponto de vista particular, a minha avaliação particular. Eu acho que teria que ser um meio termo, né? Eu acho que o exame passado, na legislação passada, era muito rigoroso também. O índice de reprovação é muito alto, né? Porque nós tínhamos falta eliminatória, dependendo da situação, o candidato estava eliminado de imediato. E, por um outro lado, hoje, ficou muito flexibilizada. Então, quer dizer, qual é o risco hoje?
será que eu estou habilitando um condutor que não sabe dirigir? Porque ele não precisa mais fazer manobra, né? O índice de infrações que ele pode cometer é alto para um pequeno percurso de exame. Então, qual é o risco hoje que eu percebo? Será que corre risco? É aquele que eu sempre falo, temerário, né? De eu estar habilitando uma pessoa que não saiba dirigir. Olha o que aconteceu, o relato que você acabou de comentar aqui, a questão do supermercado. Foi lá manobrar o veículo automático, colocou uma ré e, né, aconteceu o que aconteceu. Será que foi um mau preparo? Será que ele teve aula no veículo mecânico e foi dirigir um automático e vice-versa? Então nós tínhamos que achar um caminho que fosse realmente razoável, nem um extremo para dificultar e nem um extremo para facilitar, né? Tínhamos que encontrar essa razoabilidade. Por exemplo, não parou na placa de parada obrigatório. O condutor vem ali, reduz a marcha, olha e segue. Você não parou, está eliminado. Eu acho que é um extremo também, né? Outro caso, olha, não arrumou o retrovisor, tal coisa. Falta mais uma, você está eliminado. Não ajustou-se. Então são coisas que a pessoa comete em razão de um nervosismo, não uma falta de preparo. Então eu acredito que isso é extremo. Agora, eu flexibilizo para um ponto, olha, não precisa saber fazer baliza, você só dirige para frente, está aprovado, se atingiu até 10 pontos, cometeu várias infrações no percurso, mas como você não superou os 10 pontos, você está aprovado. Então, eu entendo que a legislação flexibilizou bastante. Então, o meu risco hoje é ter um condutor habilitado sem saber dirigir, né? E esse não é o propósito da legislação. O propósito é habilitar uma pessoa que saiba dirigir, né? Então, este é a minha avaliação. Você vê assim com bons olhos ter essa chance das pessoas conhecerem também automático? Eu lembro que quando eu tinha um carro manual e fui pro automático, até o cara da loja, toma cuidado, vai mais devagar, vai pra você se adaptando e tal. E a gente vai, né, indo ao pouquinho e não é difícil, né? Não é algo do outro mundo você do manual pro automático. Pelo contrário, até um luxo, né? Você tem menos usar o pezinho lá pra embreagem. Mas o que você acha, amor? Eu acho que deveria ter aula prática, assim, no automático, como também no mecânico, porque a habilitação, quando você se habilita na categoria B de bola, mesmo com a permissão para dirigir, você está apto, habilitado a dirigir ambos os veículos, tanto automático como o veículo mecânico, né? Sendo ele de capacidade até 3.500 quilos, se for carga, e sendo ele de capacidade até 8 passageiros, sendo passageiro. Exclui o motorista, mais 8 passageiros, você pode dirigir um veículo de 9 lugares, com a categoria B. Então, você tem que estar preparado para ambos, né? Então, eu acho que é muito justo que você seja preparado para dirigir ambos os veículos. Porque muitas vezes você é habilitado, você acaba por necessidade, dependendo da situação, ser obrigado a dirigir um veículo mecânico ou ser obrigado a dirigir um veículo automático. Então, seria muito pertinente a legislação flexibilizar, sim, a aula prática no mecânico, mas também a aula prática no automático, né? Lógico, é fundamental que o instrutor esteja realmente muito bem preparado para poder dar a instrução correta para este candidato, né? O instrutor de trânsito tem um papel fundamental no processo de habilitação. Tudo depende do instrutor de trânsito, da forma, da didática, do preparo, do conhecimento. O instrutor de trânsito tem que ser instrutor de trânsito. E eu critico muito esse novo processo de instrutores de trânsito. Hoje, o instrutor de trânsito entra numa plataforma e em questão de 1, 2 horas, meia hora, ele sai habilitado a poder dar aula, né? Desculpa, é uma desmoralização isso na profissão de instrutor de trânsito, porque instrutor de trânsito é uma profissão por força de lei, né? E foi banalizada essa profissão, com essa forma de formar os condutores. Quando que na época antiga, quando eu falo antiga, não há muito tempo atrás, dezembro passado,
O condutor tinha que fazer um curso de quase 2 meses, fazer estágios nas autoescolas, apresentar aulas teóricas e práticas na formação do curso, e aí sim estaria sendo habilitado um instrutor de trânsito. E depois de muito estágio, hein? Inclusive, né? Hoje nada disso mais precisa. Basta fazer um curso de meia hora, 40 minutos, 1 hora ali na plataforma do governo federal, e você já é um instrutor de trânsito. Então isso compromete muito o processo de formação dos condutores. Aproveitando, Abone, você citou, e é bem em relação ao carro de duplo comando, né? Que é o carro que você está lá aprendendo e o instrutor tem a chance, né? Se vai acontecer uma tragédia, consegue dar uma freada, consegue dar uma recuperada para não causar um acidente. Sem esse carro de duplo comando, poderemos aí ter aí casos de acidente de o aluno com o instrutor, infelizmente, Abone, porque claro, o instrutor pode até tentar o freio de mão, tal, mas é uma coisa perigosa, inclusive. Você pode até captar o carro dependendo da velocidade que está o veículo, né? Então, é algo que não é recomendável, inclusive. Mas pode-se aumentar os casos, Abone, já que o duplo comando era uma forma até de segurança pro aluno sentir, poxa, se eu errar aqui, eu sei que o professor está esperto, vai me salvar aqui. E nesse caso não tem, porque a partir do momento que libera para um instrutor que vai numa plataforma, se cadastra, vai lá pegar o seu veículo, vai colocar só autoescola, né? Instrutor, vai colocar só um adesivo ali no carro, é muito pouco, Abone? Olha, eu concordo plenamente, né, com as suas palavras, é exatamente isso. Primeiro, uma faixa branca autoescola, o pessoal não vai saber nem do que se trata, porque hoje a sociedade está familiarizada com uma faixa amarela autoescola, um veículo totalmente identificado, aquele carro que chama a atenção em via pública, né? Se trata de uma pessoa que está aprendendo a dirigir. Consequentemente, todos os demais condutores têm uma cautela, né? Tem ali, olha, para um pouquinho, deixa eu respeitar, deixa eu me afastar, porque, né, está em processo de aprendizagem aquele candidato ali. Agora, primeiro, um carro com uma faixa branca, o pessoal não vai saber, não vai entender do que se trata. Sem o duplo comando, o risco é iminente. O risco de um acidente de trânsito pode acontecer a qualquer momento. E isso é o que você mesmo falou. Não traz uma segurança para o aluno, né? O aluno fica inseguro naquele momento, sabe que tudo depende do comando dele. E se ele errasse, teríamos o duplo comando, um instrutor preparado, atento para corrigir qualquer falha no momento crucial ali. Sem esse duplo comando, o risco de acidente de trânsito é iminente, né? E outra, gera uma insegurança ali para o candidato também, psicologicamente, mas gera uma insegurança, sem sombra de dúvida. Então, no meu ponto de vista, o duplo comando, para quem está aprendendo a dirigir, é fundamental. E a atual legislação, ela afastou totalmente a obrigatoriedade do duplo comando. Quer dizer, ela não proíbe, mas ela afasta a obrigatoriedade. Então, quando ela afasta a obrigatoriedade, eu ponho o duplo comando no meu veículo, se eu quiser. Se eu não quiser, eu vou ensinar, né, com o meu carro, com qualquer veículo que está permitido. Então, é isso que a nossa nova legislação nos traz, né? Nos traz uma preocupação em razão do processo de formação dos condutores. E, Abone, só aproveitando já para agradecer a sua participação aqui no Cidade Dentro da Cidade, a plataforma, outro dia você falou, ó, a plataforma não estava funcionando tal, você tem alguma informação se agora já está funcionando a plataforma do governo federal para você fazer aí a primeira habilitação, fazer aí a própria, quem quer ser aí um instrutor de trânsito, já está funcionando ou ainda não, Abone? Olha, o sistema GovBR é complicado, né? Continua Verdade. complicado, é fundamental, é eficiente e tal, ou melhor, é eficiente entre aspas, né? É fundamental para o nosso processo hoje, para a tecnologia, mas ainda temos muitas falhas. Ainda temos muitas falhas. Quero acreditar que isso vai melhorar ao longo do tempo. Mas o processo de habilitação nesse novo modelo no estado de São Paulo ainda está precário. Ainda está precário. O Detran do estado de São Paulo ainda nem publicou uma portaria normativa para executar a nova legislação. Então, tudo está muito precário. Foi um atropelo que aconteceu nesse processo. Lógico, de uma certa forma, a população enxerga com os bons olhos, mas se ela não consegue executar também, nada vale a proposta, né?
Então esperamos que o governo aí se empenhe mais para poder entregar um melhor projeto, uma melhor proposta para a população que pretende se habilitar nesse novo processo. Abuane, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do Cidade Dentro da Cidade, trazendo aí o Código da Cidade, que é o nosso quadro, todas as quartas-feiras, 8h30 da manhã. A Abuane vai trazer informações importantes sobre exatamente essa mudança para você conseguir habilitação, mudança em relação a pagamento de taxas, né? Ficou mais barato, mas ao mesmo tempo pode sair caro se você não fizer da maneira correta, porque realmente essa do duplo comando, isso me traz a preocupação. Isso aí, porque realmente tá certo, tem muita gente que, eu no meu caso não, quando eu fui pra aula eu não sabia nada, eu aprendi com o instrutor mesmo, e agradeço. Nunca esqueço, o nome dele é Gustavo. Ele me ensinou para dirigir. Mas o cara às vezes aprende, escondido, vai lá com o pai, a gente sabe como funciona aqui. Vai perto da praia, no sítio, vai ficar andando, ou mesmo em São Paulo mesmo, vai lá, né? Vamos começar a dirigir. E tem isso. Mas sem o duplo comando, eu acho algo que deveria se repensar nesse caso. Vamos ver. Tomara não tenha nada de tragédia, porque daí só se muda alguma coisa quando tem uma tragédia. Tomara que não seja esse exatamente, o motivo, né, Boa? Mas a tragédia no trânsito, né, acontece todos os dias. Todos os dias nós temos tragédia no trânsito. Então nós não podíamos deixar margem para que isso fomentasse as nossas tragédias que já acontecem, né? Então o risco é aumentar o número de acidentes, aumentar o número de vítimas. Essa é a grande preocupação. O que você falou é bem correto, porque veja só, a legislação exige apenas duas horas de aulas práticas, mas quem me garante que esse pretenso condutor a ter uma habilitação, ele não vai ter as demais aulas com qualquer outra pessoa, com o tio, com a tia, com o irmão, com o namorado, a namorada, com os pais, né? E vai estar dirigindo em via pública, aprendendo a dirigir com qualquer veículo e pessoas despreparadas para orientá-lo. Então isso é o que eu digo, fomenta mais a possibilidade de acontecer acidentes de trânsito. Porque e vamos estar de olho, vamos falar muito sobre esse assunto aqui no Cidade Dentro da Cidade. Boane, muito obrigado mais uma vez, boa recuperação aí de resfriado de gripe, né? E vai estar tudo ok. Semana que vem já vai poder até cantar uma ópera aqui com a gente, tá legal, Boane? Semana que vem eu tô novinho, você vai ver. Deixa eu abrir uma última questão aqui. Por que nós não podemos deixar o próximo tema para os nossos ouvintes, né, escolher? Que os ouvintes escolham um tema de trânsito para a próxima quarta-feira, né? Tá aí a sugestão. Combinado, Boane. Então fica a sugestão e quarta-feira que vem vamos trazer aqui no Cidade Dentro da Cidade. A Boane, um grande abraço, bom dia para você.